chamar aqui na frente o professor de História e Filosofia, Edu Molina, uma salva de palmas. Foi um sucesso. A última vez que a gente fez o Mundo Universo HQ, ele foi um sucesso. Ele tem um canal no YouTube, no Facebook, a Geek História, e aí ele muito gentilmente agora acompanha a gente nas nossas séries de cultura pop, geek, e ele acabou de fazer uma tatuagem do Darth Vader. Eu tive que falar, né? Ele não fez ainda, não teve coragem de fazer ainda uma de Jesus. Ele falou lá na... Mas sim, tá ganhando, ainda falta uma conexão maior. Mas a do Darth Vader já tá aí, tá legal. Você fica à vontade, querido. Valeu. Fala, galera. Obrigado aí, Marcos. Se a mulher dele assim não assistiu nada, a minha assistiu, mas acho que é pior porque ela falou que não gostou. Então, assim, eu até falei para ela, ainda bem que eu falo isso depois de casado, né? Porque senão a gente já ia rever, né, esse lance do casamento, né? Mas, assim, consegui fazer ela assistir, pelo menos. Alguma coisa ela já entende. Ela não entende muito esse negócio de ser muito nerd e tal. Ela ainda tem dificuldade com isso, mas... eu vou falar, essa raça nerd é meio complicada às vezes, né? Então, nem culpo muito ela por isso, né? A gente vai começar, né, essa série falando dos vilões. E é engraçado porque, assim, acredito que a maioria que tá por aqui conhece O Senhor dos Anéis. Já assistiram o filme, talvez já leram o livro. E por isso que às vezes é difícil a gente conseguir conversar com a galera que manja do negócio. Porque é um público mais seleto, né? Uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente foi começar a pensar nisso daqui foram justamente alguns comentários, né, que surgiram no Facebook lá da Glocal. E aí teve um que me chamou a atenção, a gente estava até conversando sobre isso. O cara falou, olha, gostar dos vilões é legal, tal, mas, pô, do Sauron, tipo, quem gosta do Sauron? Eu falei assim, pô, cara, quem curte O Senhor dos Anéis entende pelo menos um pouco dessa saga do Sauron. E, na real, né, o Sauron ele é um cara... que não surge no Senhor dos Anéis. É um cara que já está presente lá no Silmarillion, né? A primeira aparição dele está no Silmarillion, quando ele era ainda um tenente, né, do Morgoth, que era o grande senhor ali da época, né? Então, o Sauron, né, tinha ambições de se tornar, né, o manda-chuva do negócio, e ele espera alguns vacilos do Morgoth e toma o lugar dele. No filme do Hobbit, né, que recentemente no cinema, e no livro, né, do Hobbit, ele aparece, né, também como um feiticeiro de Angmar. Então ele já não tem mais a forma física dele, mas ele aparece ali, ele já começa a assombrar um pouco da ideia da Terra-média. E aí no Senhor dos Anéis, né, que é o mais conhecido, a obra mais conhecida ali do Tolkien, e talvez ali no cinema, né, uma das grandes trilogias aí da história do cinema, né, que o Peter Jackson conseguiu até superar a expectativa, acho que da maioria dos fãs ali do Senhor dos Anéis, né? Então, no Senhor dos Anéis, que é o grande foco que a gente pretende dar aqui nessa figura do Sauron, é justamente a ideia da guerra pelo anel, a guerra do poder. Segundo Tolkien, eu vou ler para vocês aqui, o Tolkien ele define, né, o Sauron como a própria personificação do mal. Ele não fala, olha, ele é maligno, ele é diabólico, não, ele é o próprio mal. E aí ele fala sobre o Sauron dizendo que ele é o mestre no ardil, na dissimulação, habilidoso em palavras e no convencimento, poderoso nas traições. Admirado pela maioria, sua principal forma de dominação era atiçar a fagulha do mal que havia dentro de cada pessoa, alimentando a chama do orgulho, cobiça e desejo de poder. Então essa é uma definição que o próprio Tolkien acaba falando sobre ele. Isso aqui está nos escritos paralelos ali do Contos Inacabados, porque para o Tolkien é uma figura um tanto quanto complexa. Então não é lendo um livro do Tolkien que você acaba entendendo bem a pegada toda. Você tem que ler uma série de livros, uma série de obras, anotações, para você conseguir entender como ele desenrola a história em toda a Terra-média. Então, a primeira vez que eu li O Senhor dos Anéis, eu tinha 12 para 13 anos, e foi quando eu comecei a jogar RPG. O cara chegou e falou assim, você quer jogar RPG? Você tem que ler O Senhor dos Anéis, porque a base do RPG é O Senhor dos Anéis. E aí ele me emprestou o livro para ler. E era um português de Portugal, porque aqui no Brasil, cara, era raro ter isso aqui. Então, a primeira vez que eu li a obra foi no português de Portugal, foi difícil pra caramba, né, mas eu consegui terminar, e a partir daí, não só joguei RPG, né, mas passei a entender um pouco melhor como o Tolkien constrói toda a saga dele. E o Sauron é uma figura enigmática ao longo da maioria das aparições que ele tem ao longo das obras todas.
né, tanto no Silmarillion quanto no Hobbit, algumas menções nos Contos Inacabados e o Senhor dos Anéis, que é onde realmente se dá o grande confronto, né, do Sauron tentando recuperar o Anel, tentando recuperar a sua forma física para conseguir conquistar toda a Terra-média. A grande jogada, né, do Sauron com relação ao Anel é que quando ele forja o Anel em segredo, ele acaba colocando um pouco do espírito dele no próprio Anel. Por isso que o Anel ele ganha essa figura de um anel de poder, por isso que ele é um anel, né, carregado de magia, e é por isso que ele consegue dominar, né, tanto os homens quanto os anões. Os elfos, quando descobrem dessa traição do Sauron, eles não deixam o Sauron botar a mão nos anéis dos elfos, por isso, né, que esses anéis dos elfos eles ficam intocados e ele não consegue dominar os elfos. Ele entende que o coração do homem ele é corrupto, ele entende que o coração do homem ele anseia pelo poder, e como ele é esse mestre, né, em todas essas artimanhas, em criar histórias para criar contendas entre os próprios homens, então ele acaba tornando os 9 senhores, né, que portavam os anéis dos homens nos seus espectros do anel, né, que são aqueles caras no filme que saem caçando o Frodo para cima e para baixo. Então a ideia do anel é que o anel ele tem vida própria e que ele anseia voltar para a mão do seu senhor, para que os dois juntos consigam estender todo esse domínio na Terra-média. A trajetória do anel, né, como é bem mostrado no filme, né, acho que a maioria talvez aqui tenha visto mais o filme do que lido o livro, acaba mostrando essa luta, né, do anel para voltar para a mão do Sauron, só que o anel não conta que ele ia cair na mão de um hobbit. O hobbit é descrito como uma das criaturas mais puras que existem na Terra-média. É um coração que resiste bem à questão da maldade, da cobiça, porque eles não enxergam dessa forma. Então, quando ele cai na mão do Bilbo e ele vai para o condado, o anel meio que entra em crise, né? Digamos assim, tipo, como é que eu vou parar na mão do Sauron de novo, né? Porque está na mão desse hobbit que não tem a menor ideia do que é. E aí, quando o Gandalf se toca, né, que é o anel que está ali na mão do Bilbo, ele começa então a tentar encontrar meios para destruir o anel. E o que me chama muita atenção, e a reflexão que eu gostaria de fazer aqui nessa noite, é justamente essa ideia, tá, de que todos nós, direto ou indiretamente, todos nós temos um Sauron dentro de nós. Por quê? Porque todos nós temos ambições de poder, todos nós somos movidos muitas vezes por ganância, todos nós criamos situações e criamos casos, criamos intrigas, muitas vezes para conseguir atingir os objetivos que nós queremos. Então o Sauron é um cara que constrói a sua imagem em cima do anel com base nessa perspectiva de que o coração do homem ele é corrupto, de que a natureza humana ela é deturpada e ela é corrompida, e por isso que ela é fácil de ser dominada. Mas se te parar para olhar o quadro que nós vivemos no mundo nos dias de hoje, seja ele político, econômico, social, é um quadro um tanto quanto deplorável, né, que dá para pensar, né, que existe um Sauron por trás de tudo e que ele está tentando criar toda essa desgraça alheia para que ele consiga retomar o seu poder central. Então a caçada pelo anel ao longo do filme ela é repleta de coisas boas, de momentos difíceis, ela modifica todo mundo. Você pegar o Frodo, quando ele pega o anel no começo e no final da aventura, quem lê o livro, a descrição do Frodo, quando acaba, né, a saga toda do anel, o Frodo totalmente irreconhecível, perdido, um tanto quanto carregando uma série de problemas quase psicológicos ali pelo efeito do anel sobre ele. Né, o Sam, que fica firme ali com ele o tempo inteiro, e às vezes para mim acho que o Sam é mais herói do que o Frodo, porque o Sam que aguenta aquele Frodo chato pra caramba o tempo inteiro, né, enchendo o saco dele. E, sei lá, eu acho até uma injustiça. Cara, o Frodo é o herói. Cara, sei lá, o Frodo é uma figura... merecia um estudo à parte aí, sei lá, porque... às vezes pelo próprio anel, né, ele acaba se tornando chato, mas eu já achava ele chato antes do próprio anel, né? Então, o Sam, eu acho que ele acaba sendo mais herói do que o próprio Frodo. Né? Mas o Frodo tem o mérito de conseguir carregar o anel e, de certa forma, resistir ao poder que existe nele. Você tem ali algumas perdas ao longo do caminho. Né? Começa na Sociedade do Anel com 9 caras, tem alguns que se perdem pelo meio do caminho, outros que modificam a estrutura, modificam as suas bases, e essa saga do Anel acaba modificando todos aqueles que estão presentes nessa história. Então, o Sauron ele consegue movimentar, de certa forma, tudo isso. Né? E o grande final,
Já poderia ter acontecido com Isildur, quando ele corta o dedo do Sauron e tem o anel na mão, e ele vai até a Montanha da Perdição para jogar o anel fora, e ele não consegue fazer isso porque ele é movido por essa ganância e por esse poder, e aí o Frodo é o cara que vai levar até ali perto de jogar o anel fora, e ele não consegue também. Então fica ele e o Sméagol. O Sméagol é outra figura que a gente poderia fazer uma local só para falar do Sméagol aqui, porque ele é extremamente interessante, né, a briga que ele tem com ele mesmo, né, por tudo aquilo, e é uma briga interna que todos nós acabamos tendo. E aí, no final das contas, o Sauron acaba sendo derrotado, porque, querendo, talvez assim, mas não querendo, né, eles não queriam destruir o anel, a briga dos dois acaba fazendo com que o anel caia ali nas forjas da Montanha da Perdição, e toda a maldade ali do Sauron chega ao final. Então a ideia de discutir um pouco a figura do Sauron é trazer essa perspectiva, dessa luta que todos nós temos, né, contra nós mesmos. E aí você pode pensar que cada um é um vilão em potencial, cada um é um Sauron em potencial. E quando nós temos a perspectiva, a oportunidade de atingirmos o poder, né, talvez nós esquecemos até um pouco dessa ideia humana de que nós somos. Basta a gente olhar para a situação do mundo, né, a situação dos refugiados fugindo por conta de guerra, de destruição, a briga pelo poder e a ganância entre as nações, acabam revelando um pouco dessa natureza humana bem decaída e bem complicada que todos nós temos. Então a ideia era trazer um pouco dessa reflexão do Sauron para vocês aqui nessa noite, e aí depois o Marcos acaba fechando essa ideia toda aí com vocês. É isso aí. Valeu. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata.